Vamos voltar a Brasília para conversar com o Gustavo Uribe, que esteve com a gente ao longo de toda a CPI, estará hoje, evidentemente, também nos ajudando a entender o jogo que vai ser jogado daqui a pouquinho, porque ele ainda não está dado, não é, Uribe? A tendência de aprovação do relatório do senador Renan Calheiros, mas que relatório será esse? E tem um aspecto importante também levantado pela Tainá, não é? Os senadores têm falado para a gente aqui frequentemente nas entrevistas que nos dão, você, analista, a Basília também, que a CPI não termina hoje, né? Formalmente ela termina hoje, mas haverá a intenção, inclusive o senador Omar Aziz falou nisso para a gente ontem, repetiu essa intenção de marcar de maneira cerrada o trabalho do Ministério Público Federal, eventualmente nos estados também, do produto final da CPI, para que a CPI não produza um relatório que não tenha consequências. Como é que vai funcionar esse acompanhamento já a partir de amanhã, especialmente sobre o trabalho do Procurador-Geral Augusto Aras, hein, Uribe? É uma espécie de spin-off dessa série da CPI da pandemia. Colombo, a ideia, então, é que se forme uma frente parlamentar de senadores do grupo do G7, grupo de senadores independentes de oposição, para acompanhar de perto Augusto Aras, se realmente a Procuradoria-Geral da República levará adiante as denúncias. E não apenas Augusto Aras, também os Ministérios Públicos Federais do Amazonas, de São Paulo e do Rio, para os quais será levado o relatório final para investigação contra aqueles que há pedidos de indiciamento e que não têm foro privilegiado, ou seja, que não são analisados no âmbito da Procuradoria-Geral da República. E, além disso, há a perspectiva de um roteiro internacional, ou seja, a cúpula da CPI levar esse relatório para o Tribunal de Haia, que é o tribunal que julga causas humanitárias internacionais, para a Comissão de Direitos Humanos na ONU, em Genebra, e também para Washington, para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, deve haver uma cobrança direta. O próprio Omar Aziz, presidente da CPI da pandemia, disse que não há como você engavetar um relatório que acaba investigando uma morte de 600 mil pessoas. Então, deve haver jogo cerrado. E há ainda uma perspectiva, viu, Colombo, da possibilidade de abertura de uma nova CPI da pandemia na Câmara dos Deputados. Isso ainda está na fase de discussões, é uma questão que alguns deputados federais têm avaliado. Então, não deve se acabar por aqui o trabalho da CPI da pandemia. Deve dar ainda muito pano para manga. Agora, Uribe, o Palácio do Planalto, para usar um termo muito comum no mercado financeiro aqui, já precificou o desgaste provocado pela CPI ao presidente da República, que é uma das estrelas do relatório do senador Renan Calheiros, né? O presidente da República que tem discutido publicamente com alguns senadores, né? Atribuindo a eles os piores adjetivos em viagens pelo país, não é? O preço já foi pago? O Palácio do Planalto teme alguma coisa a partir da entrega do relatório para o Ministério Público? Colombo, publicamente foi precificado, pelo menos é o discurso. A narrativa, uma palavra usada muito na CPI da pandemia, é de que estão todos tranquilos, é um relatório que é político, não deve se dar bola para ele. Mas nos bastidores há bastante preocupação. Inclusive, o relatório, no mesmo dia em que Renan Calheiros leu, foi levado ao Palácio do Planalto e à Advocacia Geral da União, e técnicos da área jurídica do governo já estão se debruçando sobre ele para preparar um esboço de defesa em relação a isso. A preocupação maior não é em relação ao presidente Jair Bolsonaro na PGR, mas aos outros nomes sem foro privilegiado. Se realmente pode haver denúncia criminal, viu, Luciana, nas instâncias estaduais.